Então agora nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar um molde a partir da base da saia, né? Aqui nós finalizamos o traçado da base da saia, lado frente, lado costas. Então agora nós vamos aprender a extrair esse molde. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos para a paleta produção. Então aqui a paleta construção nós vimos as principais ferramentas. Reta, retângulo, por ângulo, nós usamos todas essas aqui na saia. Estender reta também usamos, curva, usamos pontos por intersecção e usamos também a ferramenta inserir texto e editar texto. Agora a gente vai para a paleta produção e a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta extrair molde. Nós vamos clicar e vai abrir essa janelinha de coordenadas aqui. O modo, eu vou utilizar primeiro o automático, que eu vou pegar cada extremidade, cada centro do meu traçado e eu vou retirar o molde conforme esse traçado. Detectar Pix pode estar marcado, mas nesse caso a gente não tem Pix para retirar. E compor contorno também pode estar marcado. Então, como que nós vamos começar? Nós vamos clicando em cada aba. Vocês estão vendo que assim que eu cliquei na primeira parte inferior da saia, ela ficou azul. Ou seja, isso aqui eu vou retirar do meu molde. Se eu cancelar agora, eu já trago para fora esse retângulo transformado em molde. Mas eu não quero somente esse retângulo, eu quero todo o contorno da minha saia. Então eu vou clicando e selecionando as partes que eu quero. Como por exemplo, até aqui. Digamos que assim seria a minha saia. Exemplo, né? Então eu teria a pence aberta, a parte reta aqui da saia seria uma forma simples de estar retirando esse meu molde. Porém, eu preciso retirar os pequenos pedaços, as pequenas curvas também. Então eu vou fazer primeiro para vocês conseguirem pegar essa parte. Então seleciono a parte de baixo e agora eu vou dando zoom. Quando ele fala isso, é porque eu não estou mostrando o meu molde inteiro na tela do meu computador. Então, eu dou um OK, diminuo um pouco o zoom e aí sim eu continuo retirando todo o contorno da minha saia. Ó, posso jogar essa janelinha para o lado e assim eu vou retirando e terminei de retirar a minha saia. Então, essa é a forma correta que a saia deve sair aqui do nosso molde, ó. Ah, mas e cadê a marcação da pence? Eu vou ensinar vocês a fazer a pence automática pelo sistema depois. E aqui a curva lateral, a curva da cintura. E agora vamos retirar do molde costas. Eu vou clicar na ferramenta paleta produção, ferramenta extrair moldes e começo a extração do meu molde. Vou dando zoom nas partes pequenas. Ó, aqui também na lateral, parte da cintura, interno das pences, ó, cuidado para não esquecer de nenhum detalhezinho. E essa parte aqui eu não vou retirar, porque ela não vai fazer mais parte do meu contorno, ó, retirei o meu molde aqui. Vou afastar essas linhas para vocês, na verdade eu vou deletar elas já, porque a gente já não precisa mais delas. Deixar só selecionado ali o que é costas e frente. Percebam o que aconteceu aqui, ó. No momento de tirar o molde, esse meio aqui foi esquecido. Então, ele tá com um buraco, meu molde tá com aquele buraco ali, ó. Então, eu vou refazer novamente, pra não esquecer de nenhum pedacinho. Ó, esse. Esses aqui também é bem importante, não posso esquecer. A parte da cintura. E agora deu certo, eu tenho meu molde completo retirado da minha base. Então agora eu vou começar as minhas alterações, lembrando que esse aqui é o molde costas, eu vou trazer ele aqui para o lado da nossa base, que agora a gente vai trabalhar somente com o molde. E a primeira coisa então que eu quero ensinar para vocês é a pence automática. A gente vai estar na paleta construção, criando uma pence no contorno, ou seja, ela tá aqui na linha da cintura, ó, então ela vai nascer aqui. Eu tenho que definir aqui quando abre a minha janelinha a abertura da minha pence, ou seja, a medida total, a profundidade da minha pence. Eu tenho que marcar se eu quero que ela abra ou não. O vértice é onde eu vou jogar a abertura da minha pence, que no nosso caso a gente vai jogar para a bainha. E se eu vou dar pique laterais ou não e qual o formato desses piques, tá? Então, vamos começar aqui. A abertura da nossa pence da frente é 3, mas o comprimento é 9.
Então, eu vou marcar o meu vértice com o snap aqui na barra, confirmo, e levo para a cintura, dou um snap, confirmo, e agora eu posso jogar para o lado, ó. Para onde que eu vou jogar? Vou jogar para lateral, ou seja, formou a minha pence de forma automática. Se eu vir aqui com a ferramenta reta, eu faço o desenho da minha pence, ó, exatamente como ela estava aqui traçada na minha base, mas não há necessidade, porque quando eu crio essa pence, eu já informei ali meu sistema que eu queria que ela desse piques. Lembram aqui, ó, na paleta paleta produção, pence no contorno, eu coloquei que eu quero o pique lateral da minha pence em formato de T. Então, esse piquezinho aconteceu aqui, ó, em formato de T. E o pique da vértice, ou seja, o final da minha pence, eu coloquei ele em forma de botão, que é esse piquezinho aqui. Vamos fazer nas costas também? Então, vamos lá. Nas costas eu tenho outra medida. Eu tenho 3 para abertura da pence, mas eu tenho 11 para profundidade. Então, vamos lá. Snap no vértice da pence, pence na linha da cintura na metade. Ó, agora aqui eu quero que vocês observem uma coisa importante. Eu tenho um ponto aqui, que a gente chama ele de ponto de controle. De onde esse ponto nasceu? Esse ponto nasceu aqui, ó. Essa parte onde ele pegou reto, aqui criou-se um ponto. Se eu dou snap agora aqui, a minha pence vai nascer na metade desse ponto até esse. Eu não quero isso. Eu quero que ele nasça na metade desse ponto até esse. Então, eu vou cancelar. O que que eu vou fazer com esse ponto? Eu vou apagar esse ponto. Então, eu vou lá na ferramenta manipulação, excluir ponto, e eu vou clicar aqui excluindo esse meu ponto de controle. Ó, eu já não tenho mais ele. Agora sim, eu volto para a paleta produção. Pence no contorno, snap na barra, snap na linha da cintura, agora ele pegou a metade exata, confirmo, ó, para onde que eu vou jogar minha pence? Para lateral, e minha pence acabou de nascer. Tem uma observada que aqui, ó, ele faz uma inclinação na linha da barra, eu não quero essa inclinação, então eu vou fazer isso aqui se transformar numa curva suave. Eu vou utilizar a ferramenta manipulação, definir curva, e eu vou colocar 3 pontos aqui, ou seja, quando eu coloco 2, eu não tenho uma curva, eu vou ter uma reta, porque de um ponto ao outro ponto, 2 pontos, eu vou ter uma linha reta. Mas quando eu coloco mais de 2 pontos, 3, 4, eu começo a criar curvas na minha linha. Então, é o que vai acontecer aqui agora. Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar essa ferramenta no sentido horizontal, no sentido horário. Então, eu vou dar snap aqui no ponto, no sentido horário eu dou snap no outro ponto, confirmo, ó, horário, aqui, confirmo e cancelo. Eu tava fazendo no sentido anti-horário, por isso que não daria certo. Então, o sentido horário nesse caso aqui foi da direita para esquerda. Observem, antes eu tinha uma linha com um bico no centro, agora eu tenho uma linha com uma curva acentuada. Vou fazer o mesmo desse lado, manipulação, definir curva, 3 pontos, sentido horário, snap no primeiro ponto, confirma, snap no segundo ponto, confirma, 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 eu tenho uma curva suave. Então, essa ferramenta é muito utilizada. Já alinhei, então, a parte inferior da minha barra. Agora, eu vou começar a editar o meu molde. A primeira coisa que eu vou editar aqui vai ser o fio, porque esse fio na horizontal, ele não é correto. Então, eu vou na paleta Produção, ferramenta Sentido do Fio, e vou clicar nessa ferramenta, vai me aparecer essa janelinha. Nessa janelinha eu vou dizer o fio, o sentido do fio que eu quero. Nesse caso eu quero sentido vertical e eu não quero que gire o meu molde. Então o que que vai acontecer? Eu clico no molde, automaticamente o meu fio se inverte. Faço a mesma coisa com o molde das costas. Agora o meu fio está correto. Agora a gente vai para as propriedades desse molde. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o direito do mouse e vou em propriedades. Eu vou colocar o nome do meu molde. Então, esse aqui é o meu molde frente. E normalmente eu indico quantas vezes corta, para ficar fácil pro cortador, para a pessoa que for fazer o mapa. Então, eu tenho aqui que a minha frente corta uma vez.
E realmente ela corta uma vez, porque depois eu vou espelhar esse molde. Então eu coloco lá frente uma vez, não habilito par, ou seja, eu vou cortar somente uma vez. E posso aqui colocar o nome do meu tecido. Aí eu venho aqui para visualização, elementos do molde, pego nome e eu trago meu nome para a posição de onde eu quero no meu molde. Eu posso colocar ele aqui, mas 2 centímetros é muito, eu quero que ele fique com 1 centímetro. E eu posso fazer o mesmo no fio. Ah, eu não quero que o meu fio encoste lá na pence, eu quero que ele fique desse lado. Eu clico, confirmo e o meu fio já mudou de lugar. Vou fazer o mesmo com o meu molde costas. Vou escrever aqui costas, só que agora as minhas costas é 2 vezes e eu vou ter um par. Então, eu preciso definir isso. Essa aqui é minhas costas certas, essa aqui a gente vai excluir depois. Então, vamos lá, costas, eu tinha 2 moldes ali retirados. Então, o correto é esse aqui que eu já girei o fio. Costas 2 vezes, par. Visualização, então eu vou primeiro mudar o sentido do meu fio, eu quero ele aqui, somente a posição, certo? O sentido nós já definimos lá atrás na ferramenta sentido do fio. A altura do meu texto eu quero 1 centímetro também. E dou OK, os meus 2 moldes já estão editados. Deixa eu jogar fora esse molde aqui, que foi o que me atrapalhou agora na edição. E aqui eu tenho o meu arquivo completo. Então essa foi a definição, a edição dos moldes, a criação da pence, o sentido do fio e o alinhamento em curva da linha da barra da saia. Então agora nosso último processo é inserir as margens de costura. Nós vamos clicar na paleta produção, costura, nós vamos colocar 1 centímetro de costura, porque essa saia é de tecido plano, e eu vou estar costurando ela na reta, mais overlock, ou diretamente na interlock. Então, essa máquina ela vai me consumir 1 centímetro de bitola de costura. Criar, eu vou criar a costura agora, porque eu também poderia remover, ou converter meu molde em contorno. Se eu marcar a ferramenta manter base, o que vai acontecer? Ela vai me dar uma linha pontilhada. Eu não gosto muito dessa ferramenta, ela atrapalha um pouco o design e no visual também do meu molde. Então eu não marco essa janelinha e também não marco o pique, porque não tem necessidade de a cada extremidade eu ter um pique. Então eu vou começar a criar a costura do meu molde. Eu vou clicando aonde eu quero que essa costura aconteça. Ó, e eu quero ela em toda a extremidade do meu molde, no molde costas, menos na barra. Quando eu confirmei todos os meus lugares, eu cancelo e aí ele vai me dar a margem aberta e aí eu confirmo, o meu molde aumentou 1 centímetro ao redor. Vou fazer o mesmo na frente, só que na frente eu vou colocar somente na lateral e na cintura. Ó, aqui eu tenho um ponto também, cuidado para não esquecer de colocar ele ali. Confirmo. Por que eu não tenho na frente? Porque na frente eu vou duplicar esse meu molde. Então, aqui tá o meu molde com costura inserida nas extremidades. Agora eu vou inserir bainha na barra da minha saia. Então, eu clico na ferramenta produção, bainha. Número de dobras, eu vou querer apenas uma dobra, com 3 centímetros e com um pique em formato de T. Eu clico, confirmo novamente e a minha bainha, ela respeitou o formato da minha curva anterior na barra da minha saia. Não vou fazer na frente ainda, porque agora na frente nós vamos espelhar o nosso molde. Então, eu vou trazer o meu molde um pouquinho para cá e vou clicar na paleta produção ainda, na ferramenta desdobrar e quando eu mexo no meu molde, eu já tenho a opção de desdobrar a lateral, ou seja, a minha frente é inteira. Então, aqui é um clique apenas, vou voltar novamente, clico no meu molde, clico na ferramenta desdobrar e ele já me dá a opção perguntando onde que eu quero desdobrar. Eu seleciono que eu quero desdobrar no meio da frente e eu confirmo, meu molde se desdobra automaticamente.
Agora eu preciso excluir esse ponto aqui da linha da barra para poder incluir a minha bainha. Eu vou na ferramenta manipulação, excluir ponto, excluo esse ponto do meio e aí sim eu volto na paleta produção, bainha, com os mesmos valores que eu coloquei no lado das costas, clico na bainha, confirmo, a minha bainha apareceu aqui. Agora eu tenho o meu molde da frente e das costas da saia prontos. Eu tenho duas pences na extremidade superior da minha cintura, uma pence na extremidade central aqui da minha cintura no lado costas, e no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a retirar o revel e fazer os piques de marcação desses nossos moldes.